Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre energia nuclear. O que é energia nuclear? É energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em processos de transformação de núcleos atômicos. Ok? Assim funciona a energia nuclear. E quais são as principais usinas de energia nuclear no Brasil? Atualmente nós temos duas em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, tá? Na cidade de Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro. A Angra 3 está em construção, na verdade essa construção foi interrompida, mas a probabilidade de que no futuro próximo essa usina volte, a ter a sua construção terminada. Aí sim teremos 3 usinas em funcionamento, mas atualmente só existem duas, Angra 1 e Angra 2, na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Aqui na tela nós temos a listagem dos 10 países mais dependentes desse tipo de fonte de energia, das usinas nucleares. São eles: em primeiro lugar, a Armênia; em segundo lugar, a Coreia do Sul; em terceiro, a Suécia; quarto, Suíça; 5, Eslovênia; 6, Hungria; 7, Ucrânia; 8, Eslováquia; 9, Bélgica e 10, França. Então estão aí os 10 países mais dependentes dessa fonte, que é esgotável, uma fonte que se esgota, devido ao urânio ser a principal matéria-prima. São os 10 países mais dependentes das usinas nucleares, da fonte de energia nuclear. Aqui nós temos os aspectos positivos, desse tipo de energia, de utilização. Vamos lá. As reservas de energia nuclear são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis. Tá? Então aí a gente tem um ponto positivo. As maiores reservas são, em relação aos combustíveis fósseis, são de energia nuclear. Comparado às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear requer menores áreas. Não se precisa de espaços muito grandes, de terrenos muito extensos. As energias nucleares, as usinas nucleares que vão nos favorecer a energia nuclear, não exigem um espaço muito grande. As usinas nucleares possibilitam maior independência energética para os países importadores de petróleo e de gás, o gás natural. Não contribui para o efeito estufa. Então aí nós temos os aspectos positivos desse tipo de energia, que é a energia nuclear. Logo aqui nós temos os aspectos negativos. Quais são? Os custos de construção e operação das usinas são muito altos. Se gasta uma verba muito grande para esse tipo de construção, esse tipo de instalação. Possibilidade de construção de armas nucleares, é um fato negativo também, porque pode-se aproveitar esse tipo de fonte, para fazer o mal, para criar armas, para um país que tem uma rixa com o outro, pensar no ataque, e tudo mais. Destinação do lixo atômico. Acidentes que resultam em liberação de material radioativo. A gente sabe, que muitos países utilizam esse tipo de energia e, infelizmente, em algum deles já houveram acidentes, gravíssimos, que ficaram aí para a história da humanidade. Nós temos, Chernobyl, na Ucrânia, que é um local radioativo até hoje, já até foi sinopse de filme de terror e tudo mais, devido ao estrago que fez na localidade. Também no Japão aconteceu um acidente na usina nuclear de Fukushima, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então existem acidentes gravíssimos, que vão gerar uma radioatividade nociva à saúde humana, e isso perdura por muitos anos. Não é por pouco tempo que essa radioatividade se desfaz, isso perdura por muito tempo. O plutônio 239 leva 24 mil anos para ter a sua radioatividade reduzida à metade. Como eu falei, são muitos anos, mas muitos mesmos. Olha isso, 24 mil anos para ter a sua radioatividade reduzida à metade. O plutônio 239 é um material extremamente radioativo. E cerca de 50 mil anos para tornar-se inócuo, ou seja, sem nenhum tipo de radioatividade. Então, é um prejuízo gravíssimo, ao planeta, ao meio ambiente, sobretudo à saúde humana. Sobre a energia nuclear aqui no Brasil, como eu disse, tem duas usinas em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Mas no fim da década de 60, o governo brasileiro começou a desenvolver o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica.
O país possui a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, constituída por 3 unidades: Angra 1, Angra 2, como eu já disse para vocês, que estão em funcionamento, e a Angra 3, que na verdade ainda não teve sua construção finalizada, né? Eles esperam que a partir de 2026, ou seja, daqui a 5 anos, isso possa se tornar uma realidade. Está instalada no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês. Atualmente, apenas Angra 2 está em funcionamento. Na verdade, a Angra 1 está passando por alguns reajustes, né? A Angra 3 vai ter o seu término finalizado, então a Angra 2 apenas, na verdade, está em funcionamento. Importância, né? A importância desse tipo de fonte energética. Ela é responsável por muita polêmica e desconfiança, né? Devido aos acidentes gravíssimos, né? Pelo qual a gente comentou. A falta de segurança da destinação do lixo atômico, além da possibilidade de acontecerem acidentes nas usinas, geram a reprovação da utilização de energia nuclear por grande parte da população. Alguns acidentes em usinas nucleares já aconteceram, entre eles estão Three Mile Island, em 1979, na usina localizada na Pensilvânia, né, nos Estados Unidos da América, ocorreu a fusão do núcleo do reator e a liberação dos elevados índices de radioatividade que atingiram regiões vizinhas. Chernobyl, né, como eu já comentei, em 1986 ocorreram um incêndio e o vazamento de radiação na usina ucraniana, né, na Ucrânia, na extinta União Soviética, com milhares de feridos e mortos, podendo a contaminação radioativa ter causado 1 milhão, né, de casos de câncer nos 20 anos seguintes. Né? Como eu disse para vocês, essa radioatividade é extremamente nociva à saúde humana. Como eu havia informado para vocês, né, a usina nuclear de Fukushima, no Japão, também sofreu um grave acidente, né, que a gente vai estar falando sobre isso agora aí na tela. Tá? Após o terremoto que aconteceu no Japão, parece que a série de problemas não tem mais fim. É um atrás do outro. O principal deles, que agora está sendo muito discutido em todos os telejornais e jornais impressos, é o caso da usina nuclear de Fukushima, a mais próxima ao epicentro, né, do terremoto ocorrido no Japão. Tá? De acordo com o G1, sem eletricidade, houve um desligamento do sistema de refrigeração e técnicos tentaram conter a pressão do vapor, né, que se acumulava. Foi decretada uma zona de exclusão num raio de 10 quilômetros de uma das usinas e 50 mil moradores retirados da região. A gente pode prestar atenção aí que os moradores são retirados da região, né? Várias áreas são isoladas. Por quê? Devido à radioatividade. A gente viu que a radioatividade é extremamente nociva à saúde humana. Isso pode acarretar problemas no momento e durante os anos seguintes. Né? Os anos seguintes podem ser ainda de sérios problemas de saúde nas pessoas que tiverem contato com essa radioatividade. Né? As autoridades aconselharam a evitar água da torneira, que pode ser contaminada por radioatividade. O conselho está sendo seguido até em Tóquio, né? Tóquio, capital do Japão, e mais de 300 quilômetros da usina. As consequências são 2 explosões na central nuclear de Fukushima alimentaram nesta segunda-feira o tremor de um desastre atômico. Se esse desastre acontecer, literalmente será a destruição do Japão. Então, é um país, né, que a gente já viu que sofre, né, com sérios terremotos graves devido às falhas tectônicas, né, encontradas ali na localidade do arquipélago japonês, né, e o investimento que eles fizeram em usinas nucleares nesse próprio território é um problema muito sério, porque isso pode fazer com que outras explosões, outros acidentes possam acontecer. Né? Isso é extremamente perigoso para a população japonesa. Na tela nós temos o papel da tecnologia na catástrofe. Né? 1. Garantir a livre expressão e difusão. O tsunami do Japão virou motivo para a pregação de quinta e revelação de ignorantes. Desde o último dia 11, a rede está sendo invadida por fanáticos religiosos que aproveitaram a desgraça para soltar as suas sandices aos 4 cantos. Aí foram usadas nas redes sociais, lembrando que isso daqui é uma tira de uma reportagem, tá, pessoal? Então, assim, depois do grave acidente ocorrido na usina nuclear de Fukushima, no Japão, né, várias informações foram levadas para a internet, né, problemas midiáticos envolvendo religiosos, envolvendo cientistas, as redes sociais. Então, tudo isso é importante a gente observar que, a partir de um desastre ambiental, a sociedade tem que começar a observar qual tipo de caminho ela vai
seguir, né? Principalmente cientistas. Está valendo a pena investir nesse tipo de usina? É válido correr o risco, né, devido a um capitalismo exacerbado, né? Vale a pena você comprometer vidas humanas, né, famílias, por conta de um investimento do governo, algo que ele acredita que vai enriquecer mais o seu país. Então, tudo isso é importante ser levado em mesa de debate, né? Analisar, refletir sobre esses argumentos que realmente estão envolvidos a todos nós. A aula vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo post, tá? A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês.